Oi, pessoal. Vamos lá, pessoal. Voltamos aí. Ok. Pessoal, vamos lá. Vamos continuar com os processos de separação de mistura, não é isso? Mistura heterogênea. A flotação ou sedimentação fracionada. Tá? Na flotação, o que acontece? É algo semelhante à levigação, certo? Eu tenho sólidos de densidades diferentes, certo? Onde eu utilizo também um outro líquido para fazer a separação. Qual a diferença? Na levigação, o líquido era corrente. Tá certo? A água, por exemplo, era corrente. Então, a água corria e levava a partícula menos densa. Na flotação ou sedimentação, o líquido não está corrente, certo? Ele é colocado nesse recipiente onde estão os sólidos de densidades diferentes e ele vai separar estes sólidos. Agora, o que é necessário? Que esse líquido que você introduza, ele tenha uma densidade intermediária entre esses dois sólidos. Ou seja, aqui embaixo está a areia e aqui em cima ficou a serragem. Por quê? Porque esse líquido que eu inseri, no caso aqui a água, ele tem uma densidade menor que a areia e maior que a serragem. Então, ó, aqui eu teria 3 pontos de densidade diferentes. A densidade 1, que seria da areia. A densidade 2, que seria da água. E a densidade 3, que seria da serragem. Ou seja, essa serragem obrigatoriamente tem que ter densidade intermediária. Isso, Eduardo. Quem é mais denso sofre uma atração gravitacional maior. Então, fica na parte de baixo. Quem é menos denso fica numa parte mais superior, certo? Porque a aceleração, a gravidade, a aceleração gravitacional, como a gente chama, né, fisicamente falando, ela é maior para aquela espécie que tem mais massa, tá certo? Então, quanto maior a massa do corpo, maior será a sua respectiva atração gravitacional, tá bom? Então, a espécie mais densa, ela tem mais massa no mesmo volume. A espécie menos densa, ela tem menos massa para o mesmo volume, tá? Então, é isso que acontece. Mais denso, menos denso e densidade intermediária. Ótima observação. Deixa eu ver qual foi a dúvida aqui. Vamos lá. E se os sólidos tiverem densidade parecidas? Ótimo. Parecidas, mas nunca iguais. Por quê? Para ter propriedades iguais, tem que ser a mesma matéria. Lembra disso? Vamos lá. Se os sólidos tiverem densidades parecidas, eu posso usar outros processos, que a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, eu posso ter uma dissolução. Ou seja, um dos sólidos vai dissolver, outro não. Ah, Newton, os dois não dissolvem. Aí eu posso usar o quê? Uma imantação, tá certo? Ou atração magnética. Ah, um dos sólidos tem que ter propriedades metálicas. Ah, Newton, mas nenhum deles tem propriedades metálicas. Eu posso usar catação, mas eles são extremamente parecidos, ou seja, mas sempre haverá, pessoal, uma forma da gente separá-los. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Mas a gente vai procurar o quê? Aquela propriedade. Quando a gente vai ver tabela periódica, eu creio que a gente começa a tabela periódica mais ou menos início de agosto. No máximo, início de agosto.
entre julho e agosto, tá? Por quê? A gente terminando aqui, a gente vai entrar em modelos atômicos, vamos ver todos os modelos. Quando a gente terminar de ver todos os modelos, é que a gente entra em tabela periódica. Tá bom? É bom estudar, Eduardo, porque vocês vão ver a diferença para quem sabe a tabelinha periódica quando chega no ensino médio. É diferente valendo. Então, vamos lá. Sifonação. Minha gente, a sifonação é um processo que ele trabalha por sucção. Então, para que eu faça uma separação, eu tenho que ter líquidos com densidades diferentes. Ok? Então, o que acontece? Quando esses líquidos têm densidades diferentes, eles são líquidos immiscíveis, que não se misturam. Então, o que é que iria acontecer? Iria acontecer mais ou menos isso aqui. Eu tenho aqui, ó, líquidos com densidades diferentes. Então, eu vou ter o líquido mais denso e em cima o líquido menos denso. O que é que eu faço? Ao usar o sifão e sugar a ponta do sifão, eu crio vácuo aqui. E esse vácuo faz o quê? Faz com que essa matéria aqui, ela comece a ocupar esse espaço e descer por aqui. Agora, por que que isso acontece? Primeiro, porque, pessoal, aqui em cima existe ar. E esse ar, ele exerce uma pressão atmosférica no líquido. Ou seja, lembra que pressão é força por unidade de área? Então, esse líquido aqui, ele está sendo pressionado, empurrado pelo ar. Quando eu dou essa diferençazinha de altura aqui, ó. Quando eu dou essa diferençazinha de altura aqui, mesmo que seja pequena, eu exerço pressões diferentes. Então, aqui eu tenho uma pressão e aqui eu tenho outra. Tá? Então, eu pressiono aqui, então esse líquido começa a descer aqui por uma coisa chamada de gravidade. Certo? Então, esse líquido aqui, ele desce por gravidade. Tá? É o que acontece, o que acontece nas nossas casas, onde a gente tem as caixas d'água. As caixas com água, que a gente chama de caixa de água, exatamente, você usa para trocar a água do aquário. Só que, Nicolas, ótimo, só que, como você disse, ó, eu usava isso aqui para trocar a água do aquário. Só que o aquário tem outro processo. Primeiro é a sifonação e depois é a filtração. Por quê? Porque aquela água você pode reaproveitar para o aquário. Tá ok? Ótimo, ótimo mesmo, é isso mesmo. Tá vendo você? Ou seja, a gente faz, pessoal, a gente trabalha a química mesmo sem saber. Ok? Então, o que é que você está fazendo agora? Você está entendendo o porquê do processo. Às vezes, pessoal, a gente faz vários processos químicos, certo? Sem ter ideia do porquê, de qual motivo químico, qual motivo científico. É o que a gente vai fazer agora, fazer você entender o motivo científico, tá? Então, a sifonação, pessoal, ele trabalha com líquidos de densidade diferentes, onde por sucção eu retiro um. Isso é propiciado pela gravidade. Pessoal, de novo, isso a gente usa muito em nossas casas. As caixas d'água, elas ficam o quê? Numa altura maior. Por quê? Por gravidade, eu sifono a água. Como? Eu coloco um cano na parte baixa. E por pressão do ar, ela empurra a água e a água desce e é distribuída para os cantos da casa. O que é que eu faço? Todos os pontos nossos nessa casa têm filtros. Por exemplo, no chuveiro tem um filtro. E é por isso que às vezes o chuveiro entope, eu tenho que limpar. Nos bicos das torneiras da nossa casa também tem filtros. Tá? Então, o mais prudente era você já filtrar na caixa. Tá? Porque seria uma bifiltração. Mas, comumente, só se filtra embaixo. Tá bom? Então, esse é o processo da sifonação. Tranquilo, minha gente? Beleza. Filtração, minha gente, como a gente viu, o processo de filtração
eu vou usar quando eu quero retirar partículas sólidas que estão perdidas em um meio líquido ou que estão perdidas em um meio gasoso. Tá? Então, quando eu faço o processo de filtração, eu separo sólido de líquido e sólido de gasosa, de matéria gasosa, ok? Que pode ser gás ou pode ser um vapor. Ótimo. Exemplo. Separar a areia da água. Eu filtro. O que acontece? A areia sólida fica e a água passa, que é líquida. Beleza. Existem dois tipos de filtração, a comum e a vácuo. Pessoal, a gente visualiza muito filtração para separar líquido de sólido. Agora, líquido e gasoso também. Por exemplo, os ar-condicionados, eles trabalham com filtro. E qual é a função do filtro? É ele retirar a poeira daquele ar antes que aquele ar entre no condensador, pela serpentina. Ok? Então, o que eu faço? Eu limpo ali para que o ar passe e ele não entupa. Por quê? Quando ele começar a fazer o caminho do condensador, a partícula sólida vai perdendo força. E ao perder força, ela vai depositar. Daqui a pouco entupiria. Tá? Então, é por isso que eu uso o filtro. Então, você não pode usar o ar-condicionado sem um filtro. Ah, eu boto para lavar e ligo. Está errado. Daqui a pouco ele vai entupir o condensador. O trabalho é muito mais complexo para desentupir. Tá? Então, a filtração comum e a filtração a vácuo são tipos de filtração. A gente vai falar elas. A diferença delas é, filtração comum eu uso no dia a dia. A vácuo eu uso no laboratório. Por quê? Porque eu preciso, pessoal, que esse processo seja mais rápido. Imagina eu vou fazer o estudo de uma solução ou de uma mistura que não seja uma solução. E eu preciso filtrar essa mistura. E essa mistura, para filtrar, demora 3 horas. Eu vou ficar lá no laboratório esperando, né? Não. Eu faço a filtração a vácuo, que ela é mais rápida. Tá? Então, filtração comum. Certo? Então, todo e qualquer processo, como a gente viu, a gente começa a inserir alguns materiais. Tá? E eu vou falar agora de outros. Oi, Bianca. Pode falar, amor. Professor, bom dia. Como é que se faz a filtração a vácuo? Bom dia, amor. Eu vou falar, Bianca. Obrigado, tá? Eu vou falar da filtração comum e daqui a pouco eu falo da vácuo, mas ótimo, obrigado. Como é que é a filtração comum? Vamos lá. Primeiro, eu preciso de um filtro, certo? Esse filtro, o que é que vai fazer esse filtro? Ele vai fazer com que as partículas sólidas sejam depositadas e retidas nele. Eu utilizo também, na filtração comum, um funil. Esse funil vai servir para quê? Para dar estabilidade para o papel. Por quê? Porque quando eu coloco o líquido no papel, a tendência do papel é fechar e abraçar o líquido, pela questão da afinidade. Então, quando eu dou essa estrutura, ele segura o filtro e o filtro não fecha. Então, não há perda nesse processo. Eu utilizo o Erlenmeyer. Erlenmeyer é esse recipiente aqui de vidro. Por que eu utilizo o Erlenmeyer? Porque o Erlenmeyer, pessoal, ele tem um caninho longo, feito uma boca de uma garrafa, que eu posso acoplar ao filtro. Tá? Agora, eu poderia fazer uma filtração no Becker. E o que é o Becker? O Becker é um copo, certo? É um copo de um laboratório. A gente vai ver daqui a pouco. Ok? Eu utilizo aqui, ó o Becker aqui, ó. Desculpa. Ó o Becker aqui. Certo? Então, eu utilizo o bastão de vidro. Pessoal, para que o bastão de vidro? Pessoal, o bastão de vidro é usado para isso. Eu pego aqui ele e encaixo no Becker. Ó, o Becker eu acoplo aqui. Quando eu derramar, eu evito dessa minha mistura, ela caia fora do filtro. Por quê? Quando eu utilizo o bastão de vidro e colo o Becker aqui e vou virando, a água ela escoa pelo bastão de vidro. Tá? Então, essa é a primeira função do bastão de vidro na filtração a vácuo. Fazer com que ela sirva como uma pontezinha do líquido para descer e cair direto do filtro. E a outra é, em um certo momento, eu possa mexer sem tocar no filtro. Ok?
Tranquilo, pessoal? Então, o sólido vai ser retido aqui. Tranquilo? Agora, como Bianca pediu, como é que seria a filtração a vácuo? Ah, Nilton, o processo é semelhante. Eu estou até vendo que o material é semelhante. Isso, Nicolas, um despressurizador. Vê, é semelhante. Diferenças, preste atenção. Funil, que é diferente, tá vendo que ele é perfurado? Olha o outro como é que é. O papel de filtro, que aqui ele é plano, e aqui ele tem o desenho, a forma de um cone, semelhante ao funil. Onde eu coloco esse papel de filtro aqui, e por que ele é plano? Para quando a água bater, ela separar, o líquido bater, ela separar uniformemente. E esses buraquinhos aqui, esses furos, consigam puxar, como o Nicolas falou, por uma forma de despressurização, puxar o líquido. Isso faz com que eu consiga filtrar mais rápido. Eu uso uma rolha de borracha nesse funil para quê? Para que quando eu acoplo aqui no Kitasato, eu crio uma estrutura hermeticamente fechada. Aqui eu uso o Kitasato. Aqui eu usei o Erlenmeyer. Qual a diferença? O Erlenmeyer, ele não tem essa saída lateral aqui na vidraria. Por quê? Essa saída lateral da vidraria, ela servirá para ser acoplada numa mangueira que será acoplada à bomba de vácuo. Ok? E essa bomba de vácuo, como o Nicolas disse, que vai fazer essa despressurização. Sim, Vinícius. Vocês vão, em outro momento, a gente vai ver isso com vocês. Vocês vão ter que aprender os nomes desses materiais de laboratório. E, além do nome, a função. Tá bom? E a gente vai ver isso com calma, tá? Devagarzinho a gente vai falando e a gente vai citando cada um, tá bom? Então você já vai se familiarizando. Não tenha pressa, não. A gente tá aqui para fazer o quê? A gente tá aqui para fazer você aprender a ciência, entender a função, tá? Não adianta você saber o nome sem saber para que serve, tá bom? O que é o correto meio é você saber o que vai fazer, tá? E é por isso que vocês vão ver, quando você chegar no laboratório, lá no seu curso de medicina, farmácia, o que seja, você vai saber como é que vai se portar no laboratório. É isso que a gente está fazendo agora. A gente está mostrando a você como é que você vai se portar no laboratório e saber o que vai usar no laboratório. Tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Essa bomba de vácuo, esse sistema aqui, ele vai criar o vácuo aqui dentro. Ele vai succionar a matéria que está aqui dentro na forma gasosa. Quando isso acontece, a resistência para o líquido descer torna-se menor. Por quê, Newton? Porque, pessoal, independente, cada matéria ocupa espaço, sólido, líquido e gasosa. Agora, lembra que a gente viu? O sólido é mais resistente, o líquido é menos resistente e o gasoso é menos resistente ainda. Mas todos têm resistência. Então, o gasoso que está aqui, ó, ele é uma resistência ao gotejar do líquido. Quando eu tiro o gasoso, essa resistência faz o quê? Diminui. Então, eu aumento a velocidade do processo. Então, o processo ele é acelerado. Tá ok, minha gente? Deu para entender, Bianca, a filtração a vácuo? Pessoal, todos entenderam? Deu sim, professor. Obrigado, amor. Obrigada. Obrigado, pessoal. Decantação. Minha gente, na decantação, eu separo o quê? Um sólido de um líquido ou dois líquidos immiscíveis, onde todos eles têm densidades diferentes. O sólido tem que ser mais denso do que o líquido. É por isso que ele vai descer. Já na flotação, acontece o oposto. O sólido vai ter que subir. Vai ter que subir. Na decantação, o sólido vai ter mais denso, então ele vai descer. Na flotação, o líquido é mais denso. Então, o sólido sobe. Ok? Beleza.
Na decantação, o sólido é mais denso, então ele desce. Então ele decantou. E líquidos acontece o quê? O líquido menos denso está em cima, o líquido mais denso fica embaixo. Aí o que acontece? Nesse processo aqui de decantação de líquidos, eu uso o quê? Eu uso uma garra metálica, certo? Eu uso um suporte metálico, ok? E eu uso um funil chamado de funil de decantação. O funil de decantação, ele tem esse nome por causa disso aqui, ó. Ele tem essa torneirinha, essa válvula serve para decantar. Aí aqui embaixo eu uso o quê? Um Becker, eu uso o quê? Um Erlenmeyer. Por que eu não uso o Kitasato? Porque o Kitasato, pessoal, tem aquela saída lateral e eu posso... ele é mais específico para filtração a vácuo. Processos que eu preciso, por exemplo, a destilação, tá? Onde eu preciso retirar gases, ok? Então, correria um risco de bater e quebrar desnecessário, que material do laboratório é caro. Então, aqui eu dei, por exemplo, uma decantação de líquido e um sólido. Como é que é o processo? Ou seja, eu coloco um líquido com densidade menor do que o sólido, ele decanta, depois eu faço o quê? Sifono. Ao sifonar, eu faço o quê, minha gente? Tiro o líquido, ok? E sobra quem? O sólido. Ah, Nilton, o sólido que sobrou úmido. Pessoal, tá vendo que o processo não é um só? Então, eu vou ter que secar o sólido. Como é que eu seco o sólido? Evaporação, por exemplo. Então, os processos, pessoal, são consecutivos. Às vezes, um só serve. Mas, às vezes, eu preciso de 2 ou mais. Tá ok? Aí, aqui, em laboratório, ah, ótimo. Valeu, Nicolas. A gente ia falar mais à frente, mas Nicolas já me pediu uma situação. Eu estou percebendo que eu estou usando muito vidro. Aí Nicolas fez, por quê? Aí Vinícius fez, para visualizar também. Mas, Vinícius, o mais importante não é visualizar, não. Sabe qual é o mais importante? Na química, a gente diz que o vidro ele é um material inerte. O que é que significa dizer um material inerte? Ele é pouco reativo ou não reativo. Se eu armazenasse ele num plástico, aquela minha solução, aquela minha mistura, poderia ter uma reação com plástico. O que foi que eu fiz? Nada. Eu apenas fiz o quê? Contaminei a minha reação. A minha mistura ficou mais complexa. Mesma coisa no metal. A matéria ali dentro, se fosse um ácido, por exemplo, ia reagir com o metal liberando gás hidrogênio e produzindo sais de ferro, sais do metal. Então, é por isso que a gente usa vidro, porque o vidro é inerte, ele é pouco reativo. Ok? Agora, uma substância que eu conheço, que eu sei que não vai reagir com vidro, por exemplo, com plástico, por exemplo, eu posso usar um de plástico. Por exemplo, eu pego uma pipeta, e a pipeta, que é como se fosse uma garrafinha, onde eu vou ejetar água, ela é de plástico. Por quê? Porque a água não reage com o plástico. Ou a reação ela é tão demorada que não vai ter problema nenhum. Tá? Então, aqui, ó, a decantação de líquidos. Olha como é que seria o processo. Usei o funil de decantação, abro. Aqui está o meu Becker. Aqui está o meu Kitasato. E aqui estaria uma coisa que a gente chama de balão de fundo chato. Por que chato? Porque aqui, ó, ele é chatinho. Tá certo? Aqui eu tenho o meu tubo de ensaio. Tá certo? Então eu recolho aqui, ou aqui, ou aqui. Tá certo, pessoal? Centrifugação, minha gente. Na centrifugação, eu uso um material laboratório chamado centrífuga. A centrífuga, pessoal, ele usa o processo do deslocamento, ou seja, ele usa o processo da aceleração centrípeta. Ou seja, ela começa a entrar em movimentos circulares cada vez mais rápido, e ao entrar cada vez mais rápido, o que acontece? Fisicamente, a gente diz que quando uma matéria ela descreve um movimento circular, sobe. Quando uma matéria
descreve um movimento circular ou quase circular, ela tende a sair tangencialmente. Então, a todo momento, a matéria ela tangencia o deslocamento. É o que acontece. Esse tubo de ensaio ele é colocado na posição vertical. Quando ela começa a girar, esse tubo de ensaio ele adquire uma posição vertical, horizontal. Então, o que acontece? Todo o material ali dentro, ele vai tender a... Ele está girando aqui, ó. Ele está girando. Então, daqui ele faz isso, ó. Ou seja, ele vai tender a fazer isso aqui, ó. Aí ele se acumula aqui, ó. Ele vai tender a seguir o deslocamento. Ele vai tender a fazer isso aqui, ó. Sair lateralmente. Certo? Então, ele tende a aglomerar aqui. Ele sedimenta. Sedimenta de que forma? Aquela matéria mais densa, ela topa no fundo do tubo de ensaio. Então, a ordem vai ser mais densa, menos, menos, até a matéria menos densa. Tranquilo, pessoal? O que é que eu queria que vocês entendessem aqui? Quando chegarem no laboratório, que vocês forem fazer uso do tubo de ensaio, sempre procederá-se dessa forma. Eu vou usar uma amostra. O que é que eu faço? Coloco a amostra aqui, ó. O tubo de ensaio. Obrigatoriamente, no lado oposto, numa diagonal, eu coloco outro tubo de ensaio com a mesma quantidade de líquido. Por quê? Por que seria, pessoal? Agora alguém tem uma ideia? Pessoal, vocês podem ficar à vontade, pode falar à vontade, pessoal. A gente precisa disso, essa participação de vocês. Caio, que eu perguntei, por que eu uso em posições diferentes? Agora, sempre numa diagonal e a mesma quantidade de líquido. Foi essa a pergunta. A Nicola botou aqui, ó. Ele fica separado em camadas para manter o equilíbrio. É mais ou menos isso mesmo, Nicolas, o que tu dissesse. Ótimo. O que vai acontecer aqui, Caio, é isso. Não sei se você está vendo, mas... Estão vendo isso aqui, esse metalzinho aqui, pessoal? Esse metalzinho está aí no centro justamente para determinar onde é que fica o que a gente chama na física de centro de massa. Vocês já brincaram, pessoal, de peru? Você sabe o que é a brincadeira de peru? A brincadeira de peru na minha época não era ficar dançando, ficar dizendo assim, glu, 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 dançando, não. Era assim, você colocava um cabo de vassoura, uma madeira no chão, certo? Apoiava a cabeça na madeira e começava a girar ao redor dessa madeira. E chegar no ponto que você tem que parar e sair correndo para um sentido. E o que é que se percebia? Você ia... Ótimo, foi triste. Isso mesmo, Sarinha. O que é que você fazia? O foco. Eu quero ir para ali. Mas quando eu saía e queria ir para lá, eu ia para cá. Eu ia para o lado completamente oposto. Por quê? Porque, pessoal, fisicamente, quando você estava nesse movimento, você deslocava o seu centro de massa. Então, o seu centro de massa que é aqui, mais ou menos nessa região, ela era deslocado. Seu centro de massa é aqui, ó. É tanto que sua cabeça, quando saía troncha assim, pendendo para o lado,
onde você estava rotacionando. Justamente é o que acontece. Isso. Aí você olhava para o canto e ia correr, você corria para outro lado completamente oposto. Por quê? Por causa do seu centro de massa que era deslocado. E é justamente o que acontece, ó. Aqui é o centro de massa da centrífuga. Se eu boto só um aqui, o que, é que vai acontecer? Ele vai deslocar o centro de massa. Pessoal, vocês que têm exatamente, Sarinha, foi o maior mico. Exatamente, já fiz muito. Ó. Agora era bom, sabe por quê? Porque todos riam e eu ria também. E todo mundo que ia, sorria também. Se dava mal, mas todo mundo ria. E todo mundo brincava. Era ótimo, era maravilha. Todo mundo rindo. E ninguém ficava com raiva de ninguém. Mas era ótimo, era cada queda, ó, maravilhosa. Mas vamos lá. E isso, pessoal. Aí é lógico. Quando você vai aprendendo ciência, você vai percebendo o quê? Que todo o seu movimento vai ter que ser balanceado. Então, você começava a correr e fazia assim. Começava a correr e fazia assim. Ou seja, aquelas pessoas que iam correndo e pendendo, eram aquelas pessoas que iam certo e que, na maioria das vezes, não caíam. Ou seja, eles apenas readequavam o centro de massa. Então, pessoal, vamos lá. Exatamente, fica desestabilizado. A máquina de lavar, como a gente está falando, o que acontece com a máquina de lavar? Quando ela está bem certinha, ela centrífuga, mas não tem problema. Quando ela não está colocada da forma correta, ou então você colocou a roupa num canto mais do que no outro, ela começa a andar, porque ela perdeu o que a gente chamou de centro de massa. É o que vai acontecer aqui. Se eu botar só um tudo ensaio na centrífuga, ela começa a girar. Daqui a pouco ela faz isso. Trepida. E ela vai alterando o centro de massa. E ela é capaz de virar. E ao virar, você, no mínimo, você perde a sua experiência. Então, chegou no laboratório, lembra de Newton. Tubo de um lado, tubo do outro. Igual quantidade de água, para que a gente tenha o quê, pessoal? Uma igualitariedade no meu centro de massa. Tranquilo, pessoal? Beleza. Separação magnética. Ui, deixa eu ver aqui. É por isso que já assim, antigamente, a gente via muito assim. Desenho de propaganda de máquina de lavar. Aí existiam várias marcas. Quando a Brastemp entrou no mercado, ela fez uma propaganda. Eu não sei se todo mundo lembra. Nem Felipe acho que lembra. O que ela fazia? Ela botava a máquina de lavar e botava uma pessoa em cima da máquina de lavar. E a pessoa ficava lá. Para quê? Para a máquina não sair correndo. No processo justamente da centrifugação. Alguém lembra aqui, né? Comigo, né? Então, vê só. É isso, pessoal. Por quê? Porque ela perdia o centro de massa. Então, quando a máquina fizer isso, o que é que você faz? Ou você ajusta os pés, para que ela fique numa estrutura mais plana, certo? Ou então você bota só um peso só de um lado, que ela vai estabelecer o centro de massa, e você vai ver. Ela vai continuar centrifugando sem problema nenhum. Muito, Nicolas. Era assim, era um comercial. Pessoal, só dar paradinha para a gente também dar uma descontraída. Era um comercial que a gente ria muito. E assim, existem comerciais cada vez mais interessantes. Outra época, por exemplo, também da Brastemp, foi que ela fez assim. A pessoa fazia, eu tô com calor. Aí a pessoa abria a geladeira e ficava sentado na cadeira com a geladeira aberta. Ou seja, ela ali fez dois fatores. Ela mostrou que a geladeira era tão boa que esfriava tanto, entendeu? E também teve outro viés, a necessidade do ar-condicionado. Tá? É para isso que a gente tem as pessoas responsáveis por mídia, que são pessoas que dão essas sacadas que é impressionante. Imagine, um comercial com a pessoa sentada em cima da máquina de lavar para ela não deslocar. Ou seja, ela quis dizer isso. Ela quis dizer, pessoal, que
aquele momento, aquela máquina tinha um diferencial, ou seja, ela estabelecia um centro de massa. Tá? Vamos lá. Separação magnética. Pessoal, a separação magnética é um processo que a gente brinca desde quando a gente tem 2 anos de idade e 1 ano de idade. Vocês já lembram, pessoal, que com 1 ano de idade vocês faziam isso? Bora, Felipe. Com 1 ano de idade tu brincava disso aí, Felipe? Com ímãs. Lembra, Felipe? Alguém lembra, pessoal, de brincar disso aí? Com 1 ano de idade, 2 anos de idade? Não, Gabriel não, né? Pessoal, não é possível que vocês, Eduardo também não. Vamos lá. Não é possível, pessoal, que vocês nunca foram para a festinha de São João de escola. E nas festinhas de São João da escola, o que é que o pessoal fazia? 5, 7, né, Nildo? Beleza. O que é que o pessoal fazia? O pessoal botava aqueles bichinhos, uns gansozinhos, né? E fazia, vamos brincar de pescaria. Vamos brincar de pescaria. Aí pegava uma varazinha, botava um imã, certo? E os patinhos naquela água. Aí você ia lá com o imã para ver se conseguia pescar, né? Para quem é do interior, na fazenda do Plaza. Isso, Bianca. Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, Vinícius. Para quem é do interior, a gente brincava muito isso na época da quermesse, que era quando tinha as festinhas na igreja. Aqui eu ia muito ali na quermesse, que não é. Isso, o cara tinha esse brinquedo. É muito legal, muito legal. Ou seja, eu ia muito ali no Mercado da Boa Vista, que tem ali a Igreja da Boa Vista, dos patozinhos, isso. Brincava muito. Então, o que é que ali se fazia? Fazia uma separação magnética. Agora, o que é que eu puxava? Puxava o líquido? Eu puxava o sólido. Ah, então, que é separação magnética? Eu recolho o sólido. Agora, esse sólido pode estar junto de um líquido, pode estar junto de outro sólido, pode estar junto de um gás. Agora, o que é que eu preciso? Exatamente, Emily. Nostalgia, eu tenho um brinquedo desse. Isso. Aí, pessoal, como eu não tinha dinheiro para comprar esse brinquedo, que era liso, o que eu fazia? Eu usava. Meu nome? Oh, meu Deus do céu. Eu usava. Clips. E eu fazia com clips. Tá? Agora, se quem era chique, tinha dinheiro para comprar, né, Emily? Quem não era, fazia com clips. Então, o que acontece? Separação magnética é justamente esse processo. Eu separo sólido de outro sólido, de um líquido ou de um gás. Qual a diferença? Esse sólido que vai ser separado, ele tem que sofrer imantação. Ele tem que sofrer atração pelo ímã. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo, minha gente. Isso. Pessoal, tá tranquilo até aqui, minha gente? A nossa aula acaba de que horas? Agora, de 9. Já acabou, né? Pronto. Pessoal, vê, eu vou ficar devendo para a próxima aula alguns outros processos, tá? Me lembra que a gente parou em dissolução simples e dissolução fracionada, tá? Agora, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a vocês pela participação, tá? Tá ok, minha gente? Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Se cuidem, como a gente sempre fala, por favor. Se cuidem. Cuidem dos pais de vocês. Cuidem dos familiares de vocês, tá? Conversem com eles. Evitem sair. Vovô, vovó, não saiam. Ok? Cheiro no coração de todos. Fiquem com Deus, tá? Obrigado aí, minha gente, o pessoal que tá dando suporte aí. Obrigado mais uma vez por tudo, viu?
Tchau, professor. Até a Tchau, próxima. Nilton. Até semana que vem. Um abração a todos vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Você também. Se cuida.